Olá, eu sou o professor Eduardo e estarei acompanhando vocês na disciplina Cálculo 4. Essa disciplina tem como principal objetivo as equações diferenciais. Mas o que é uma equação diferencial? Então, equação nos lembra uma igualdade e diferencial nos remete à derivada. Então, uma equação diferencial nada mais é do que uma igualdade entre duas expressões que estão envolvidas com derivadas de função. Vou mostrar um exemplo para vocês. Olha, por incrível que pareça, a segunda lei de Newton é uma equação diferencial. Mas a pergunta é assim, que é uma equação, né? A gente sabe que é uma igualdade entre essas duas expressões, força e massa vezes aceleração. Mas por que diferencial? Repara só, que a aceleração nada mais é do que a derivada da velocidade com relação ao tempo. Nota, quando eu passo a enxergar a aceleração como uma derivada dessa função, da função velocidade, a nossa segunda lei de Newton pode ser reescrita dessa maneira. Derivada da velocidade com relação ao tempo multiplicado pela massa nada mais é do que a força resultante. Repara que agora, de fato, eu estou falando de uma igualdade entre duas expressões, onde nessas expressões aparece a derivada de uma função. Então, de fato, a segunda lei de Newton ela é uma equação diferencial. Repare que eu também posso escrever isso de uma outra maneira. Por quê? Porque a gente também sabe que a velocidade é a derivada do deslocamento com relação ao tempo. Lembrando disso, eu também posso escrever a segunda lei de Newton como sendo a força resultante, como sendo a massa vezes a derivada segunda do deslocamento com relação ao tempo, as duas vezes que a gente derivou. Então, quando estivermos tratando no curso de Cálculo 4, falando sobre equações diferenciais, o que nós estaremos enxergando, na verdade, vão ser igualdades, onde nessa igualdade entre essas expressões vão aparecer derivadas de função. Mas quando falamos de derivada, a gente sabe que existem dois grupos de derivada, né? Existem as derivadas ordinárias e existem as derivadas que são ditas parciais. E como a gente tem esses dois grupos de derivadas, a gente vai separar as equações diferenciais em dois grandes grupos. Os grupos das equações diferenciais ordinárias e o grupo das equações diferenciais parciais. Então, no grupo das equações diferenciais ordinárias, vão ser aquelas equações que nas expressões só aparecem as derivadas ordinárias, ou seja, derivadas de função que tenham apenas uma variável. E no grupo das equações diferenciais parciais, nesse grupo vão aparecer as equações diferenciais em que contém as funções que têm mais de uma variável. E quando a gente tiver que fazer a derivada, vão aparecer as derivadas parciais. Aí eu trouxe dois exemplos para vocês. No primeiro, eu falo da derivada da função r com relação ao t, porque o t é a única variável dessa função r, igual a menos k vezes o r de t. Repara que nessa igualdade eu tenho expressões envolvendo derivadas de função, mas a função que aparece só tem uma variável. Então, portanto, esse exemplo me dá uma equação diferencial ordinária. Bom, no exemplo abaixo, eu tenho uma função u que tem duas variáveis, tanto a variável x quanto a variável t. Quando eu estiver falando da derivada dessa função, eu tenho que dizer com respeito a qual coordenada ou qual variável eu estou derivando. Então, nesse caso, eu estou derivando a função u com respeito à coordenada x duas vezes e do lado direito na expressão eu estou derivando a função u com respeito à coordenada t ou em relação à variável t também duas vezes. Então, como eu estou falando de expressões que envolvem a derivada parcial de uma função que tenha duas variáveis, então essa EDO ela é dita parcial. No curso de Cálculo 4, que a gente vai acompanhar até o final, as equações que vão realmente importar para a gente, que vamos tratar aqui, são as equações diferenciais ordinárias. Trouxe mais dois exemplos para vocês. Eu tenho, por exemplo, nesse caso, no primeiro, eu tenho a derivada segunda da função θ com respeito a t duas vezes, e repara que a derivada que aparece nessa minha expressão é de uma função que tem apenas uma variável. Portanto, essa primeira EDO, essa primeira equação diferencial é uma EDO, ou seja, uma equação diferencial ordinária. No segundo exemplo,
Estou falando agora da derivada parcial de uma função que tem duas variáveis. Então, portanto, se apareceu na minha igualdade, ou seja, na minha equação, uma derivada de uma função que tem duas variáveis, então, com certeza, essa equação vai ser uma equação diferencial parcial. Lembrando novamente que o objetivo nosso aqui vai ser tratar desse tipo de equação, das equações diferenciais ordinárias. Bom, de maneira geral, podemos escrever uma equação diferencial ordinária da seguinte maneira. Eu tenho uma função f que tem n mais duas variáveis, onde a primeira variável é a variável x, depois eu tenho uma variável y e a seguir as derivadas dessa variável y. Agora, bom, então, na verdade, se eu tenho derivadas, esse y que aparece, na verdade, não é uma variável do sistema. O que eu tenho quando eu falar de uma equação diferencial assim, escrita de uma maneira geral, esse y nada mais é do que uma função. E essa função ela tem uma variável, e a variável dessa função é o x. Então, quando eu estiver olhando para esse tipo de EDO, quando estiver olhando para as EDOs, né, na verdade, eu tenho apenas uma variável para essa EDO, e a variável, nesse nosso caso, é o x, porque as demais coordenadas dessa função são todas baseadas numa função y e as suas respectivas derivadas, e todas essas funções dependem da mesma variável, da variável x. Então, assim, constantemente ao longo do cálculo quadro, nossa disciplina, eu vou estar falando da variável x, mas quando eu estiver olhando para as outras coordenadas, eu posso chamar tanto de variável quanto chamar de coordenada. Mas lembra o seguinte, que variável para a nossa EDO vai ser sempre apenas uma, a variável da função que eu estiver tratando, que no nosso caso, a variável da função y é a variável x. Ok. Só lembra também que as nossas notações de derivada, né? Eu tenho y' duas linhas, e isso me dá a derivada primeira, a derivada segunda. Até a derivada terceira usamos linha, né, para dizer quem é a derivada, mas quando a derivada for de ordem 4 para cima, a nossa notação de derivada é usar o parênteses no expoente. Quando tiver aparecer o parênteses, isso vai dizer que é uma derivada de ordem superior a 4 ou maior. Temos uma outra notação também que é bastante usual, né? Que é a notação usando d elevado a k, do y sobre d de x elevado a k, né? Que seria a derivada de ordem k da função y, e todas as derivadas foram em relação à variável x, que é a única variável da nossa função. Bom, nesse universo de equações diferenciais ordinárias, a gente vai ainda classificar essas equações em ordem. Mas o que significa essa classificação de ordem de uma equação diferencial ordinária? Então, a ordem é o que a gente pode fazer em paralelo quando a gente olha para um polinômio e pergunta qual é o grau daquele polinômio. O grau do polinômio, quando a gente pergunta se o polinômio tem apenas uma variável, então a variável, a maior potência daquela variável que aparece no polinômio é o que é dito o grau do polinômio. Para a gente, a ordem vai ser algo equivalente, ou seja, o que vai ser a ordem de uma equação diferencial ordinária? Vai ser a maior ordem de derivada que aparecer na minha EDO. Se aparecer a derivada segunda for a maior ordem de derivada, então a ordem vai ser ordem 2 ou segunda ordem. Se a maior ordem de derivada for 5, então ele vai ser de ordem 5. Ó, exemplos. Eu tenho, por exemplo, esse é o meu primeiro exemplo, a minha primeira EDO. Eu olho para ela, eu olho para... lembra que o y é a função que está escondida dentro dessa equação, né, da nossa EDO, da nossa equação diferencial. E o x, que está dentro do parênteses, me diz o seguinte, que essa função y, ela depende da variável x. Então, o x é a variável do sistema e o y que aparece para mim na EDO nada mais é do que uma função. Então, quando eu estiver olhando para a EDO, para eu saber qual é a ordem da EDO, basta olhar para a maior ordem de derivada que tem a função y. E nesse caso, a maior ordem de derivada que aparece na EDO é a derivada segunda, então a ordem da EDO é 2, ou tem ordem 2. EDO tem ordem 2, ou a ordem é igual a 2. Repara, no segundo exemplo,
quando eu estiver olhando de novo para a minha EDO, repara que o y que está descrito na minha EDO é a função e é uma função que depende da variável x. Então, novamente, a variável da EDO é x e o y que está aparecendo na EDO nada mais é do que uma função que depende da variável x. Então, para saber a ordem da minha EDO, basta olhar a maior ordem de derivada que aparece para a função y e isso vai me dizer quem vai ser a ordem da EDO. No nosso caso, eu tenho a derivada segunda dessa função e também tenho a derivada quarta. Como a derivada quarta é a maior ordem de derivada, então, nesse caso, a ordem da EDO é 4. Bom, o que é a solução de uma EDO? Né? Porque falamos do universo EDO, o cálculo quadro tem como principal objetivo as equações diferenciais, mas, na verdade, o que a gente vai estar realmente interessado sobre equações diferenciais é como é que eu faço para resolver uma equação diferencial, ou seja, como é que eu faço para determinar uma solução dessa equação. Mas o que é a solução de uma equação diferencial? Então, dado uma EDO, vamos definir uma solução para essa EDO, nada mais como sendo uma função y, ou seja, eu consigo determinar uma função y que satisfaz a equação diferencial. O que significa satisfazer? É uma equação que é uma função que, ao substituir essa função na minha função f, ou seja, substituir a minha função y na EDO, ela torna a igualdade verdadeira. Mas lembra que para substituir essa função na EDO, eu tenho que poder preencher todos os pedidos que essa EDO me dá, ou seja, a EDO me pede que tenha a derivada primeira dessa função, tem que ter a derivada segunda dessa também função, até a derivada que for a ordem da EDO. Ou seja, para eu achar uma solução, eu tenho que ter uma função em que eu possa derivar até a ordem que a EDO me dá, e além disso, essa minha função, ao substituir no lugar do y essa função, do y, que é a segunda coordenada e as suas respectivas derivadas, ou seja, ao substituir a função na EDO, essa igualdade tem que se tornar verdadeira. Ou seja, ao substituir, esse aqui tem que ser essa função, essa funçãozinha f, que mistura o x, o y e as suas respectivas derivadas, e essa igualdade tem que ser igual a zero. Bom, um exemplo para vocês seria o seguinte: pega essa EDO, que eu tenho uma função que tem apenas uma variável, a variável dessa função é x, é a função que eu estou buscando achar a solução, ou seja, a função é a função y, e aqui a minha EDO diz o seguinte, derivada segunda do y somada com y igual a zero, ou seja, a função que eu quero encontrar, ela tem que satisfazer quais propriedades? A propriedade, na verdade, que eu quero encontrar é, pega uma função cuja derivada segunda somada com a própria função, isso tem que ser igual a zero. Então, na verdade, eu estou trazendo para vocês já dizendo que tanto a função cosseno quanto a função seno são soluções dessa EDO. Por quê? Porque a derivada da função cosseno, derivada segunda da função cosseno somado com a própria função cosseno, isso é igual a zero. Vamos mostrar? Se a função y1 é a função cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno de x. Além disso, a derivada segunda da função nada mais é do que derivada do seno, que é o cosseno. Mantém o sinal da constante, que é derivando menos seno, repete a constante e deriva a função seno. Ok. Repara só que agora, pegando a derivada segunda do y1 e somando com y1, obtemos o seguinte, Eu obtenho que menos cosseno de x somado com cosseno de x, isso me dá zero. Ou seja, a derivada segunda do y1 somado com y1 é igual a zero. Mas isso é justamente o que a minha EDO estava pedindo. Uma função cuja derivada segunda somada com a própria função me dava zero. Ou seja, cosseno de fato é a solução da EDO. E o mesmo acontece com a função seno. Porque a derivada primeira da função seno é o cosseno de x. E a derivada segunda, a derivada do cosseno, acabamos de ver que é o menos seno.
E se eu pego a derivada segunda da função y2 e somo com a função y2, o que obtemos é o seguinte: a derivada segunda é o menos seno e a função y2 é a função seno de x, que também me dá, essa soma me dá zero. Ou seja, a derivada segunda da função y2 mais a função y2, isso dá igual a zero. Ou seja, a função y2 é a solução da EDO e, portanto, o seno é a solução da EDO. A gente divide os tipos de soluções, né? Os tipos de solução da EDO em 3 tipos. Quais são os tipos? A gente tem as soluções que são ditas as soluções particulares. Nós temos as soluções que são as soluções de equilíbrio e temos a solução que a gente diz que é a solução geral. O que difere um tipo de outro? Repara que a solução particular é uma solução da minha EDO. Achei uma solução, a gente chama ela de solução particular. O que vai ser a solução geral? Bom, a solução geral nada mais é do que aquela solução que descreve todas as soluções da EDO, ou seja, qualquer outra solução, ou seja, qualquer solução particular tem que ser descrita por essa solução geral. E o que é a solução de equilíbrio? A solução de equilíbrio nada mais é do que uma solução constante, né? Do que uma função constante que é a solução da EDO, ou seja, toda função constante que é a solução da EDO, a gente dá um nome de solução de equilíbrio. Bom, no exemplo que a gente viu anteriormente, repara que, né, o nosso exemplo era derivada segunda do y mais o y igual a zero, onde o y é uma função que depende da variável x. Vimos que a função cosseno de x era a solução e que a função seno de x também era a solução. Mas repara, nem a função cosseno nem a função seno descreve uma outra, ou seja, eu não posso dizer que a função cosseno é a solução geral porque eu não consigo descrever a função seno a partir da função cosseno. E a mesma coisa, eu não consigo descrever a função seno a partir da função cosseno. Então, tanto o y1 como o y2 são soluções particulares da EDO, mas não são a solução geral. Num módulo mais à frente, vamos mostrar que a solução geral dessa EDO ela é descrita por essa função. Ou seja, se eu pego qualquer constante real multiplicado pela função cosseno, mais qualquer constante real multiplicado pela função seno, então essa combinação linear da função cosseno com a função seno, isso vai me dar todas as soluções da EDO, ou seja, isso vai me dar a solução geral. Repara que ela descreve tanto a função y1, que é a função cosseno, como também descreve a função y2, que é a função seno. Basta fazer o quê? Se eu chamar C1 de 0 e o C2 de 1, o que eu vou obter na solução y de x, na solução geral, vai ser a função seno. Ou seja, a função y1, a função y2. Se eu chamo a constante C1 de 1 e a constante C2 de 0, então, com certeza, a minha solução geral vai descrever quem? Ela me descreve a função y1, porque se o C1 for igual a 1 e o C2 for 0, então o y de x, que é a minha solução geral, vai ser a função cosseno de x, que é a função y1 de x. Além disso, eu ainda tenho uma solução que é uma solução de equilíbrio, que é a função constante nula. Repara aqui, se eu pego a função constante nula, se eu derivar duas vezes, a derivada de constante continua sendo zero. E somar 0 com 0 continua sendo zero. Portanto, a solução constante igual a zero também, a função constante igual a zero também é solução. E, portanto, essa função é uma solução de equilíbrio. Só para reforçar é que, assim, até agora, assim, a gente não sabe como, de fato, detectar quem são as soluções. E isso vai ser uma das metas que a gente vai cumprir ao longo do nosso curso de cálculo 4. Além de, ao estudar as equações diferenciais ordinárias, a gente vai aprender métodos, tipos e métodos de resolução para cada uma dos tipos de equação que a gente for encontrando ao longo do curso. Bom, para finalizar esse módulo, vamos falar sobre problemas de valor inicial. Lembra que lá em cálculo 1, isso já aparece quando falamos de integração. Lembra que quando falamos de integração, a gente tem uma constante
E quando temos o problema de valor inicial, aparece uma condição inicial que é para determinar quem é aquela constante. Ou seja, quando falamos de problema de valor inicial lá na integração, nada mais é do que para achar uma primitiva que satisfaz aquela condição inicial. Para nós aqui vai ser algo bem equivalente. O que faremos? Nós teremos uma equação diferencial juntamente com condições iniciais e queremos encontrar uma função que satisfaz a EDO e, além disso, satisfaz todas as condições iniciais que forem dadas no nosso problema de valor inicial. Vamos dar uma olhada. Eu tenho, na primeira linha, uma equação diferencial. Lembra que o y vai ser a função que queremos encontrar e a variável dessa função é a variável x. Na segunda linha, nós temos as condições iniciais, né? Tudo que nós queremos que essa função que queremos encontrar tem que satisfazer. Ou seja, eu quero uma função que satisfaça a EDO, ou seja, que seja a solução da EDO, e além de ser solução da EDO, o que eu tenho que ter? Que quando x for igual a x0, a imagem dessa função tem que ser o y0, que quando x for igual a x0, a derivada dessa função tem que ter a imagem y1, e assim por diante. Ou seja, cada uma das condições tem que ser satisfeitas, além dessa função ser solução. Vamos ver um exemplo na prática do que significaria resolver um problema de valor inicial. Estou pegando aquela EDO do exemplo anterior, ou seja, a derivada segunda da função mais a própria função igual a zero. Lembra que nossa função y tem variável x. E já escrevi para vocês, a gente ainda não sabe mostrar, mas ainda vamos aprender ao longo do curso, mas que a solução geral dessa EDO, a solução geral, ela é dada por y de x como sendo uma constante multiplicado a função cosseno de x mais uma outra constante multiplicado pela função seno, onde essas constantes C1 e C2 são quaisquer números reais. Ou seja, eu estou olhando para a combinação linear dessas duas funções, da função cosseno com a função seno. Ok. Então, sabendo que essa é a solução geral, o que é resolver o problema de valor inicial? Ou seja, o que seria a solução desse PVI? A solução do PVI vai ser o seguinte: olhando para a solução geral, eu quero saber, dentre todas as soluções, quais que tem ou qual que tem as seguintes propriedades. Ou seja, eu quero uma função que quando x for igual a zero, a imagem da função seja igual a 1. E além disso, a derivada da função quando x for igual a zero, a imagem tem que ser igual a zero. Repara que eu tenho duas condições e tenho duas constantes a determinar. Vamos ver o que vai acontecer. Repara só, olhando para a primeira condição, sabendo que quando x é igual a zero, a imagem tem que ser igual a 1, e olhando para a solução geral e substituindo x igual a zero na solução geral, o que vamos obter? Bom, o y igual a zero me dá que o C1 vezes o cosseno de zero, mais o C2 vezes o seno de zero, ou seja, isso é substituir x igual a zero na equação, né, na minha função. E isso vai ser igual a 1. Porque a imagem da função que eu quero procurar quando x é igual a zero, a imagem tem que ser igual a 1. E, sabendo que seno de zero é zero e que o cosseno de zero é igual a 1, obtemos o seguinte, que o C1 tem que ser igual a 1. Acabamos de encontrar quem é a constante C1. Ou seja, para a minha função, para a minha solução, satisfazer essa condição inicial, qual a condição inicial? Que quando x é igual a zero, a imagem é igual a 1, a constante C1 tem que ser igual a 1. Ainda temos uma outra condição para olhar, né? Estou olhando para a condição agora que a derivada no zero é igual a zero. Bom, já que a condição é sobre derivada, eu tenho que saber quem é a derivada da minha solução geral, que esconde todas as soluções que eu estou procurando, aquela que satisfaz justamente essas condições iniciais. Então, derivando a solução geral, o y' de x passa a ser derivada de C1 vezes cosseno, repito a constante, deriva a função cosseno, que é menos seno, mais, repito a constante, e deriva a função seno, e derivada da função seno é a função cosseno.
Bom, sabendo a derivada, agora basta usar a condição inicial, que me diz que quando x é zero, a derivada também tem imagem zero. Então, substituindo a condição inicial, o que vamos obter? Eu tenho que zero vai ser igual, bom, a menos C1 do seno de zero mais C2 do cosseno de zero. Lembrando que o seno de zero é zero e que o cosseno de zero é igual a 1, obtemos o seguinte, que a constante C2 tem que ser igual a zero. Bom, sabendo que a constante C1 tem que ser igual a 1 e que a constante C2 tem que ser igual a zero, a nossa solução, a solução do PVI, ela tem que ser exatamente que função? Quando C1 é igual a 1, fico com 1 vezes o cosseno de x, mais quando C2 é zero, 0 vezes o seno de x. Ou seja, a função que eu estou procurando como solução do meu problema de valor inicial nada mais é do que essa função, a função cosseno. Então, o que a gente encontra ao substituir as condições iniciais na nossa solução geral é exatamente a nossa solução do PVI. Então, acabamos de resolver quem é a solução do nosso problema de valor inicial. Isso finaliza o nosso primeiro módulo, que dá a introdução do que veremos ao longo do curso de Cálculo 4. O bom é que essa parte introdutória, né, esse início, nos dá os vocabulários que a gente vai precisar usar ao longo do curso. Por exemplo, falando sobre ordem, falando sobre o que é solução, o que é uma solução particular, o que é a solução do problema de valor inicial, o que é uma solução geral. Bom, encontro vocês nos demais módulos.